E agora você volta no dia de um pronunciamento de Ciro Gomes. E tinha até especulação ontem, então parecia completamente fora de lugar a especulação de que ele anunciaria sua saída. Muito pelo contrário, né, Ronald? O Ciro ele chamou de manifesto à nação, né? Eu esperava alguma coisa mais bombástica, sei lá. Não a desistência, porque não me parece ser da índole dele desistir, né? E, apesar dos reveses que já ocorreram na carreira dele, principalmente nessa tentativa de ser presidente da República. Mas eu esperava algo diferente. Foi uma reafirmação. Foi o Ciro dizendo que continua apoiando o Ciro na disputa. Eu vi isso no corredor aqui, achei muito oportuno. Dizendo que ele continua contra tudo, contra todos, aquela história toda. Eu acho que ele quis deixar claro, Zaida, me deu essa impressão de que ele é diferente de tudo que envolve Lula e Bolsonaro, porque depois do debate que aconteceu no fim de semana lá no SBT, criou-se nas redes sociais uma corrente que aproximou Ciro de Bolsonaro, né? E criando hashtags e tudo mais. E eu acho que ele quis dar uma dissociada nessa história também com esse manifesto, com essa leitura de manifesto. E também me deixa muito claro que, ao que tudo indica, Ciro não vai para segundo turno, né? E ele deixou mais do que escancarado de que ele vai fazer exatamente o que fez no último pleito e não vai apoiar ninguém. De todas as declarações que o Ciro deu este ano, a que me pareceu assim meio fora do lugar foi ele dizer que era sua última candidatura, a última eleição. Eu não sei, não parece ter muito a ver com a história do Ciro Gomes. Ele ainda tem idade para, digamos, tentar daqui 4 anos, né? Porque eleição tem isso. O Lula quantas vezes tentou até ser eleito. Isso é natural. Agora, eu disse isso aqui algumas vezes, Ronald, seria ridículo o Ciro apoiar um dos dois. Ridículo. O segundo turno será entre os dois, se houver segundo turno. E será ridículo se ele apoiar, depois de tudo que ele disse. Não tem cabimento, que uma coisa é você dizer, eu sou contra os dois, né? Mas considerando que será um ou outro, eu acho que esse aqui é um mal menor. E ele fechou essa porta. Ele fechou essa porta para dizer hoje, amanhã, segunda-feira que vem, que há um mal menor. Não dá. Ele coloca os dois como responsáveis pela situação do Brasil, como governantes que têm a mesmíssima ideia de política econômica e que vem desde o Fernando Henrique. Esse foi uma espinha dorsal do discurso do Ciro, né? Desde o Fernando Henrique é o mesmo modelo econômico que não foi modificado na sua essência em nenhum momento, por nenhum dos que ocuparam a presidência. Então é hora de mudar isso. Está aqui o livro que traz as minhas ideias, o rompimento com esse modelo, a ruptura com esse modelo, mas eu não quero só dizer que estou rompendo, eu quero dizer o que eu pretendo fazer, está aqui, quando eu pretendo fazer, de que maneira eu pretendo fazer. Mas você é um solitário, como é que você vai fazer com o Congresso? Eu vou dizer ao Congresso que não admito ser candidato à reeleição, assumo esse compromisso e tal, e tal, e tal, e vou usar os 6 meses com a força do voto que um presidente tem, o cara ser eleito ali com 60, 70 milhões de votos, então é com isso que eu pretendo trabalhar. Agora, esses dois são corruptos, ambos são corruptos. Aquele ali, ele no debate da Bandeirantes, ele chamou o Bolsonaro de calhorda, ele chamou o Lula de corrupto, né? Quando o Lula, inclusive, ali antes ensaia uma aproximação, né? O Lula fala, eu gosto de você, tem 3 pessoas que eu considero a opinião, você é uma delas, e quer inclusive discutir com o PDT questão de ministério. Quer dizer, ali claramente era o Lula dizendo, vem pra cá que vai ter ministério, né? E a resposta, pela reação do Lula, você percebe que ele não esperava aquela resposta. O Ciro até sorri, disse que ele era um encantador de serpentes, né? Mas que não estavam tratando de coisas pessoais.
E aí começa a dizer que o Foi Lula... duro, né? Foi duro, né? Foi duro. Que ele havia se corrompido. Falou pro Lula, você se corrompeu, eu vi você se corrompendo, você fez isso, você fez aquilo. E é o que ele continua dizendo. O Lula, se ganhar, vai governar com o Gedel, vai governar com o Eunício Oliveira, vai governar com o Renan Calheiros. E o Bolsonaro, que, aliás, o Ciro e o PDT entraram com 3 pedidos de impeachment contra o Bolsonaro. Ele, aquele adjetivo usado pelo Lula, ele também usou, chamou o Bolsonaro de genocida, chamou de calhorda, chamou de sem caráter, etc. Não tem cabimento o Ciro Gomes, na segunda-feira que vem, se houver segundo turno, afirmar eu vou apoiar esse ou aquele. Seria, sim, ridículo. Não tem como. E qualquer eleitor do Ciro que compartilha das suas ideias centrais, não aquele que fala eu voto no Ciro porque eu acho que é o menos ruim. Esse tudo bem. Ele não tem de concordar com o que o Ciro acha dos outros dois. Mas aquele que concorda com a essência do discurso do Ciro, eu acho que ele está, com ele mesmo, com mais ninguém, impedido também, né, de aderir a uma das duas campanhas. Então, e sábado, né, Ronald? Se a gente teve aquele debate que foi profícuo e tal, o debate de sábado, eu não sei se você teve a mesma visão, o mesmo sentimento, até mais do que uma opinião, uma racionalização do que aconteceu. Primeiro, são anos e anos, nós temos aí, já durante a pandemia, já era um período depressivo, né? Difícil, e já havia essa disputa Lula e Bolsonaro. Ela está dada há 2 anos. Essa é uma disputa que vem há 2 anos. Há 2 anos nós estamos dizendo aqui, o cenário é esse. Aí começaram as pesquisas há 1 ano e 10 meses, 9 meses, e a mesma coisa. Bolsonaro e Lula, Lula e Bolsonaro, Lula e Bolsonaro. E durante a semana, porque antigamente você olhava ali o horário eleitoral, você lia o jornal, via o rádio, via a televisão. Hoje não, o sujeito vai para a internet, esse assunto é avassalador, é o tempo todo. E digamos que a hora oficial da alienação é o sábado às 6 da tarde, né? Uhum. É quando o sujeito quer se desligar de tudo, ele está se preparando para sair. Ou para não fazer nada, né? Filme, para não fazer nada, para beber uma cerveja, para comer uma pizza. É a hora que ele quer se desligar. Porque domingo já começa de novo, né? À tarde ele já começa a ser empurrado para a perspectiva da segunda-feira. Aquele sábado no fim da tarde é um horário incompatível com o debate. E aí vem a candidata cujo alter ego é uma onça, o padre improvável, né? Então, muita gente perguntando quem é esse cara, o que ele está fazendo aí, porque ninguém é obrigado a acompanhar, saber que era o Roberto Jefferson, lançou candidatura, a candidatura foi impedida, esse cara era o vice, e aí herdou a candidatura. As pessoas não são obrigadas, né, na sua maioria, a ficarem acompanhando esse troço. A reação foi essa nas redes, viu, Zé? Quem é esse cara? Exatamente. Exato. E ao mesmo tempo aí vem a informação, ele não é padre. E, quer dizer, foi uma coisa meio deprimente, né? É uma eleição muito cansativa. Muito cansativa. Tem gente que diz assim, é a eleição mais importante da história do Brasil. Não é. Mas nunca é a mais longa. É a mais longa, da história, sem dúvida. A mais exaustiva. Até por tudo isso, pelo clima que envolve, né? Não é uma animosidade natural da política, é uma animosidade pessoal, né? É uma coisa que transcende. E não é só Lula e Bolsonaro. Eles, na verdade, personificam o que há hoje na sociedade brasileira. Essa divisão não desaparecerá se um dos dois for morar numa ilha, né? Então, é muito exaustivo. E aquele debate me pareceu a expressão deprimente dessa exaustão, viu, Ronald? Eu concordo plenamente, Saída. Eu estava no meu penúltimo dia de férias, fiquei meio enfadado de ver algumas cenas do debate. Confesso que quando vi, eu já sabia quem era o padre Kelmon, e já achei de cara quando olhei para ele, um misto de Jorge Aragão com Yasser Arafat, assim, na hora que eu olhei. E aí depois, no comportamento dele no debate, foi um comportamento claro. Ele estava lá para fazer tabelinha com o Bolsonaro. Lógico, né? Ele tinha um objetivo para estar ali, né? Foi orientado para isso. O que diminui, né, a importância daquele encontro. Até cheguei a comentar, falei, feliz era o tempo
em que o diferente, o exótico, era o Enéas, né? Porque o Enéas, pelo menos, se perguntasse qualquer coisa de qualquer assunto, ele sabia, né? Ele tinha conhecimento, né? Ele, como ele dizia, ele não era... se ele não poderia ser aquilo, ele estudava o tema para pelo menos ficar um especialista naquilo, né? E aí, no sábado, aquela coisa. Eu achei... desnecessário, na verdade. O horário foi, o que a gente pode fazer para encaixar esse troço? E aí encaixaram ali, mas o conteúdo realmente foi muito abaixo da crítica. Muito, muito. E agora, é o que você falou. O que o Ciro falou hoje foi chuva no mar, né? Não acrescentou, não trouxe nenhuma informação nova, nenhuma... Acho que foi uma maneira que ele encontrou, inteligente que é, de falar, pô, eu tô precisando de uma atenção, né? Tô precisando que olhem para o que eu tô dizendo, que ouçam o que eu estou dizendo, que me vejam separadamente, né, dos debates, do horário eleitoral. Vou fazer um pronunciamento. Como havia essa especulação, claramente sem base, né, de que ele iria, é o que você falou, não combina com ele chegar hoje lá e anunciar a renúncia à candidatura, né? Então não tinha muito o que dizer, né? Disse mais do mesmo, né? Mais do mesmo.